Bom dia, professor Edson. Bom Acho que o senhor dia. está no... Bom dia, tudo bem com o senhor? Vai, bem, que isso, nem precisa chamar de senhor, não. Foi um prazer ter você aí. Tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu estava na dúvida se essa sessão ia ser virtual ou presencial. Agora eu tô... É virtual mesmo. Agora com essa possibilidade de híbrido, né, a gente fica um pouco aí confuso, né? Eu me inscrevi aqui híbrido porque eu não consegui ir, não iria conseguir ir, né, até o evento, então eu fiz a minha Sim, inscrição híbrida mesmo. sim, que ótimo. Você é de onde mesmo? Eu sou da Uninove, meu orientador é o professor Beni. Ah, professor Beni, é É o verdade, professor ótimo. Beni. Estou Mas então você mora finalizando em São agora. Paulo. Oi? Você é de São Paulo mesmo, Sou de Guarulhos. Guarulhos. Sou de Guarulhos. Maravilha, maravilha. Muito bom. Um pouquinho, pessoal, chega aí, né? Tá joia, professor. Fazer aí. Tinha. Dá só um instantinho para mim, eu só pegar uma aguinha aqui, etc, me Pode, preparar. pode ficar à vontade, professor.
Bom dia. Bom dia. E a todos e todas aí. Bom dia. Bom dia, professor. Mais uma vez, bom dia. Oi, Isaac, prazer em conhecê-lo. Bom dia. Olá, Larissa. Que bom estar com vocês aqui. Daqui a poucos instantes aí, né? Oi, Isaac, obrigado aí pelo envio de todos os materiais e da organização aí, apoio ao evento, viu? Obrigado, senhor professor. Sim. Na verdade, a gente poderia seguir, eu vou só esperar mais um pouquinho, Claro. mas eu pedir ao pessoal, se eles mesmos puderem projetarem, acho que vocês estão com abertura aí para abrirem a tela, e vocês Sim. mesmos poderiam jogar a tela de vocês aí com os vídeos, só para facilitar aqui a dinâmica do meu computador, que às vezes trava um pouquinho. Tá Pode bom. ser? Nós vamos fazer na sequência, as 4 sequências de 8 minutos e depois debater? Eu Ou, acho que faz sentido, professor. Tem eu, um dos trabalhos aqui, que eu acho que é o trabalho 206, que ele está sem. Então, acho que o grupo vai apresentar aqui a coisa, né? Tá bom. A minha experiência é que isso é melhor, porque isso não pressiona o último grupo, caso pequenos aspectos de atraso aconteçam, etc. Isso deixa também mais tranquilo para a gente ter a liberdade de debate. Só o único problema é que se eventualmente as pessoas do que seria um último trabalho chegarem um pouco depois, né? Mas a gente talvez adapte, né? Caso aconteça isso.
Com certeza. Um minutinho para mim. Você conta aí quando a gente começa, viu, Isaac? Então, fica à vontade aí, viu? Acho que já temos todos os 4 trabalhos aí presentes. Ah, todos estão presentes? Que ótimo. Que ótimo. Bom, então, senhores amigos, amigas, muito bom dia aí. Newton também chegou agora, Daniel, tudo legal, professores, colegas, autores, acadêmicos. Vamos então iniciar essa sessão, que eu estou aqui com o Isaac, da Universidade Federal do Paraíba, como debatedor, e eu sou moderador, sou professor do mestrado da FECAP, aqui de São Paulo. Temos 3 trabalhos, perdão, corrigindo, temos 4 trabalhos, né? E a gente então começa com o trabalho, e aí vamos fazer esse modelo, né, dessas apresentações de 8 minutos, caso inclusive aconteça, parece que um dos grupos não tem o vídeo, apresenta, muito estrito com os 8 minutos, e aí depois a gente faz os comentários, todos nós aqui, fazer um debate enriquecedor. Acho uma sugestão, né, que todo mundo faça anotações, né, só para ter certeza que te lembrou lá do primeiro trabalho, né, e aí todos a gente pode aqui fazer uma discussão bem rica. Então, convidar aí o time que vai apresentar o Capacidades Relacionais em Supply Chain, o caso das cervejarias artesanais de Santa Catarina. Já me identifiquei com esse projeto, a proposta. Muito bem. Não sei se o Péricles, a Simone, Suzana, Charbel. Quem é que... Eu acho que... Deixa eu ver. Quem é que está presente? Aparentemente não ainda, né? Aparentemente desse trabalho a gente não tem. Eu estou certo, né? Eu vi correto aqui. Eu tenho outras sessões, eu estou na sessão certa, né? Esqueci. Muito bem, então não tem problema. As pessoas entram, a gente inverte essa ordem. Então vamos para... Acho que a gente pode começar com o Anderson. Perdoe, Isaac? Eu acho que a gente pode começar com o Anderson, o trabalho na verdade, a influência de engajamento de stakeholders no desempenho financeiro. Indo para o último na sequência aqui, né? Tudo bem, muito bem. Então, o Anderson que está conosco, da Universidade 9 de Julho, Uninove. Temos outros colegas aqui, evidentemente, nosso amigo Bruno, o nosso amigo Beni, que é conhecido por todos aqui, né? Muito bem. Por favor, Anderson. Bom dia a todos. Eu vou projetar aqui, então, o meu vídeo. Só um momento, por favor. Okay. Vocês estão ouvindo? Só para me certificar. Quando você fez a projeção, você colocou para compartilhar o som também? Eu não ouvi nada ainda, não. Peraí, deixa eu soltar aqui para ver se... Solta e manda de novo, por favor. Não foi? Não. Eu não ouvi. Deixa eu fazer aqui então. Vou sair e voltar, peraí. Aí lá embaixo tem uma caixinha, Share Sound, Eu acho que você vai ter que tirar, baixar, isso, e começar de novo. À sua esquerda, abaixo, tem um Share Screen Sound. Ah, Share Sound aqui. Uhum. Boa tarde a todos, eu me chamo Anderson. Agora foi, né? Agora sim. Boa tarde a todos, soltar aqui, então. Eu me chamo Anderson e vou apresentar o trabalho A Influência do Engajamento de Stakeholders no Desempenho Financeiro Corporativo e no Desempenho Social Corporativo. Ao analisar a literatura sobre engajamento de stakeholders, é possível encontrar diversos artigos sobre a temática. E esses artigos enfatizam a relevância teórica e a questão gerencial sobre o construto. Contudo, a pesquisa ela resultou em uma área de estudos heterogênea, multifacetada e até mesmo fragmentada, pois muitos autores sugerem em seus estudos teóricos que o engajamento de stakeholders impacta positivamente as organizações. Outros contestam que o engajamento de stakeholders tem influência positiva no desempenho organizacional. Sendo assim, não há consenso na literatura de engajamento de stakeholders sobre os efeitos no desempenho corporativo. A pesquisa sobre engajamento ela colabora com os avanços conceituais e teóricos da teoria de stakeholders, ou seja,
a perspectiva de engajamento de stakeholders, ela é investigada predominantemente com base na teoria dos stakeholders. E esses estudos, eles destacam, teoricamente, os benefícios organizacionais e sociais que o engajamento de stakeholders promove nas organizações. Apesar da literatura sobre engajamento de stakeholders possuir diversos estudos, ainda existem lacunas teóricas gerenciais sobre se, de fato, o papel do engajamento de stakeholders influencia o desempenho das organizações. Sobretudo pelos estudos anteriores, ou por uma parte considerável da literatura de engajamento de stakeholders, ser composto por estudos teóricos e estudos qualitativos, onde não é possível generalizar os efeitos desses estudos. E uma parte desse problema com relação à fragmentação da pesquisa de engajamento de stakeholders e desempenho organizacional diz respeito ao desempenho ser um conceito amplo, multifacetado e composto por diversos indicadores. Nesse sentido, esse estudo tem como objetivo analisar os efeitos do engajamento de stakeholders no desempenho financeiro corporativo e no desempenho social corporativo, por meio da análise de 223 relatórios de 39 organizações. Essas organizações publicaram os relatórios sociais e financeiros concomitantemente, tanto na base de dados economática para desempenho financeiro corporativo, como no GRI para desempenho social corporativo. Como conceito estruturado, o engajamento de stakeholders teve início no início dos anos 2000, com o estudo do Andrioff e Arial 2002. O construto, desde então, ele passou a ser utilizado para abordar diversos processos, políticas, ações e práticas que as organizações desenvolvem para engajar os seus stakeholders e integrá-los com as atividades organizacionais. Com isso, gerando benefícios mútuos tanto para os stakeholders como para as organizações. E com relação ao desempenho organizacional, a perspectiva de stakeholders afirma que quando a organização consegue integrar necessidades de múltiplos stakeholders, ela atrai investimentos de investidores socialmente conscientes e isso contribui para melhorar a competitividade da organização. Só retomando, esse estudo, ele será composto, na realidade, por duas dimensões do desempenho. Primeiro, desempenho financeiro corporativo e desempenho social corporativo. Os indicadores utilizados de desempenho financeiro corporativo é a ROA e a ROI. E para desempenho social corporativo, esses indicadores: relacionamento com clientes e consumidores, relacionamento com colaboradores, relacionamento com a comunidade, relacionamento entre acionistas e relacionamento com fornecedores. Engajamento de stakeholders é a variável independente e desempenho financeiro corporativo, esses indicadores H1 e H2, variável dependente, e a H3, H4, H5, H6, H7, indicadores de desempenho social corporativo, variável dependente. Também, esse estudo analisou algumas variáveis de controle, como, por exemplo, quantidade de colaboradores, segmento e país. A premissa é que essas variáveis de controle, elas interferem no tamanho do efeito do engajamento de stakeholders no desempenho financeiro corporativo e no desempenho social corporativo. Os métodos utilizados nesse estudo, primeiramente, é uma pesquisa quantitativa, que foi viabilizada por meio de análise multivariada de dados. Os procedimentos, ela configura-se como uma pesquisa documental, uma vez que ela é composta por relatórios publicados nas bases de dados, e a amostra relacionada ao desempenho financeiro foi obtida por meio de relatórios publicados na base de dados economática, 39 empresas, e os relatórios de desempenho social corporativo foram coletados no GRI, Global Report Institute. No total, foram encontrados 119 relatórios de desempenho financeiro corporativo e 104 de desempenho social corporativo, totalizando 223 relatórios, que são a amostra dessa pesquisa, no período de 2018 a 2021, ou seja, o corte temporal dos últimos 3 anos. Esse é o desenho metodológico da pesquisa. Como eu mencionei, a amostra final, 223 relatórios. Esses são os critérios de exclusão, tanto para relatórios da base de dados GRI, como para economática. Relatórios publicados entre 2018 e 2021 apenas. Relatórios em inglês ou português. E apenas relatórios publicados concomitantemente, ou seja, de empresas que publicaram tanto na economática como no GRI.
as técnicas de análise de dados, correlação e regressão através do emprego do software SPSS. Esses são os resultados do estudo. As H1 e H2, que são variáveis dependentes de desempenho financeiro corporativo, foram suportadas estatisticamente, assim como H3, H4, H5, H6 e H7, variáveis dependentes de desempenho social corporativo, também foram suportadas estatisticamente. Com relação às variáveis de controle, o nosso estudo, diferentemente do que a literatura aborda a respeito, não constatou influência no tamanho do efeito do engajamento de stakeholders, tanto no desempenho corporativo como no desempenho social, o desempenho financeiro como no desempenho social. Ou seja, o número de colaboradores da empresa, o segmento que a empresa atua ou o país sede não interfere no tamanho do efeito do engajamento de stakeholders, tanto no desempenho financeiro como no desempenho social das organizações. Das conclusões do estudo, a hipótese 1 e a hipótese 2, que foi proposta com base no aporte teórico que compreende que o engajamento dos stakeholders afeta positivamente o desempenho financeiro das organizações, elas foram suportadas. Ou seja, os achados da pesquisa vão de encontro com a literatura, sobretudo com o aporte teórico, que afirma que quanto maior o engajamento de stakeholders, maior é o desempenho financeiro corporativo das organizações. As hipóteses H3, H4, H5, H6 e H7, que analisaram os possíveis efeitos de engajamento de stakeholders no desempenho social corporativo, também foram aceitas. Os resultados possibilitam constatar que o engajamento de stakeholders se relaciona positivamente com o desempenho social corporativo. Nesse sentido, quanto maior o engajamento de stakeholders, maior os resultados financeiros, os indicadores sociais, das organizações. Bom, essas são as principais referências do estudo. Muito obrigado e uma ótima tarde. Obrigado, Anderson. Imagina, obrigado. Eu mesmo Obrigado, Anderson. Desculpa, professor. Obrigado, professor. Por favor, Isaac, fique à vontade. Vamos chamar o próximo, né? Isso. Eu mesmo vou projetar o trabalho intitulado Capacidades Relacionais em Supply Chain. Na verdade, a sequência aqui parece que o seminário modificou. Perdoe. Por isso que... Tá agora diferente. 206 vai ficar por último, tá? Tá ótimo. E aí eu vou projetar aqui a tela, como vocês estiverem vendo, vocês me dizem. O pessoal do Capacidade Relacional chegou, né? Sim, Isso, chegou. assim, não. Obrigado. Isso. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Simone, sou coautora do artigo Capacidades Relacionais em Supply Chain, o caso das cervejarias artesanais catarinenses. Este artigo ele é resultado da tese elaborada pelo doutorando Péricles Brustolin e foi elaborado em coautoria com a professora pesquisadora Susana Carlas Faria Pereira, da FGV, e do professor pesquisador Charbel José Chapeta Jabor, da Neoma Business School, França. Nesse estudo, nós olhamos para o segmento de cervejarias artesanais. Produzir cerveja artesanal no empreendimento de pequeno e médio porte demanda a articulação de uma série de stakeholders. Para que se tenha sucesso e bons resultados nessa produção, é importante ter um encadeamento produtivo e a sinergia dos diferentes stakeholders envolvidos nos sistemas de produção. Para que se tenha êxito nesse encadeamento, é importante que ocorra a cooperação interorganizacional. E, claro, as capacidades relacionais, elas são relevantes para que se tenha uma boa sintonia entre os pares de uma cadeia de produção. Considerando esse contexto, a sua importância e relevância para o êxito, a boa performance, produtividade e rendimento das cadeias de produção, coloca-se como objetivo do estudo
analisar a ocorrência e distinções existentes nas capacidades relacionais de cooperações desenvolvedoras de cadeias de suprimentos de cervejarias artesanais no Brasil. A justificativa para a escolha do Brasil é que esse país cresce no setor de cervejarias artesanais acima da média de outros países. E no sul do país, especialmente no estado de Santa Catarina, unidade focal desse estudo, esse crescimento representa o maior consumo per capita de cerveja artesanal por habitante. Então, estamos falando de uma região que produz muita cerveja, mas também consome muita cerveja. Para a elaboração desse estudo, o arcabouço teórico que foi utilizado para suportar as nossas análises versa sobre cooperação interorganizacional e capacidades relacionais. Com base nesses construtos, nós elaboramos um framework do estudo, apresentando as subdimensões de análise para cada um desses construtos. Então, quando nós olhamos para as características da cooperação, nesse contexto de capacidades relacionais, nós abordamos os elementos confiança, troca de informação, apoio da gerência, clareza das vantagens e desvantagens das alianças, compatibilidade de objetivos, experiência prévia com parcerias. No quesito relacionamento, os elementos observados foram adquirir habilidades, resolução conjunta de problemas, aprender constantemente, criar estrutura, gerenciar conflitos, promover confiança, gerar valor, institucionalizar conhecimentos e rotinas e gerenciar a cadeia de valor. No quesito capacidades relacionais, observou-se a coordenação, cultura, aspectos tecnológicos, conhecimento e coadaptação. Em termos de métodos, foram feitas 32 entrevistas. Os participantes, então, foram gestores públicos, no total de 5 entrevistados, entidades do setor, 10 entrevistados, cervejarias artesanais, 10 entrevistados, entidades de suporte, que são parceiros, né, dessas cervejarias, num total de 8 entrevistados. Havia um roteiro de entrevista semi-estruturado, que suportava a condução das entrevistas, todas elas foram gravadas, transcritas na íntegra, e posteriormente, né, foi feita essa codificação utilizando essas categorias de análise oriundas da literatura. Com base nessa análise de conteúdo, leitura flutuante, identificação das categorias emergentes e subcategorias, nós elaboramos, então, esta tabela que apresenta, então, os elementos relacionados às capacidades relacionais que obtiveram destaque no estudo. Nota-se que a coordenação, ela esteve mais fortemente presente e aspectos como confiança e valores também tiveram uma presença mais acentuada. Nem todas as subdimensões de análise, elas estão presentes em todas as organizações pesquisadas, e desse modo, elas podem interferir, né, na performance dessa cadeia de produção de cervejas artesanais, haja vista que, quando nós temos algum tipo de ruptura no relacionamento, ele pode interferir nas rotinas do dia a dia e diminuir a performance da cadeia. No que se refere às características da cooperação e características do relacionamento, percebeu-se no discurso dos entrevistados que a maioria entende que esses aspectos eles são importantes para o bom funcionamento da cadeia, mas a maioria também não visualiza que eles já estão presentes. Tivemos alguns poucos casos, como entrevistado 11, entrevistado 18, 22 e 25, que entenderam que a cooperação ela está presente de maneira intensiva, forte, né, bem imbricada na cadeia de produção.
e no que se refere ao relacionamento, da mesma forma. Isso significa o quê? Que ainda existem fragilidades que precisam ser contornadas para que se eleve o nível de cooperação entre os diferentes stakeholders de produção de cerveja artesanal e também se estreite relacionamento. O fortalecimento dos nós, dos relacionamentos, eles contribuem para gerar valor, competitividade e melhores resultados para a cadeia de produção. Então, os entrevistados, eles sinalizam a importância de cooperar e inserir atributos de relacionamentos para a produção de sinergias e também é notório o potencial de cooperação e estreitamento de relacionamento na cadeia de cervejarias artesanais. Mas essa cooperação e relacionamento em geral ainda são avaliados como fracos e frágeis. Evidências sinalizam que essa construção de sinergia ocorre ao longo do tempo e está diretamente associado ao estágio de maturidade do negócio. Todos os entrevistados foram unânimes sobre a importância, necessidade e benefícios decorrentes da cooperação e fortalecimento das capacidades relacionais. Alguns deram ênfase a elementos específicos, como a confiança e troca de informações, que foram os aspectos mais citados pelos entrevistados. Para outros, gerenciar o valor da cadeia, assim como os conflitos, foram negligenciados. Então, concluímos que os casos analisados têm uma postura mais proativa na adoção de práticas de cooperação e relacionamento, são aqueles que tendem também a ter uma gestão mais eficaz dos fatores críticos de sucesso da cadeia de suprimentos. Então, são aquelas turbulências, né, que acontecem e que não estavam previstas e que precisam, né, de um engajamento rápido para contornar essas situações não previstas. As empresas com melhor performance também são apoiadas pela alta direção, cujo perfil de gestão está alinhado às premissas de encadeamento produtivo, engajamento e integração dos stakeholders em prol da cooperação e da ativação das capacidades relacionais. É possível sugerir que a atenção aos fatores críticos de sucesso, associada a características de cooperação e relacionamento, podem contribuir para aumentar a vantagem competitiva de uma empresa, criar um diferencial em seu setor de atuação e gerar um melhor ajuste entre as práticas adotadas e o desempenho da cadeia de produção, o que afetará positivamente o desempenho da empresa. Outro aspecto relevante, sugerido por esse estudo, é que a combinação de contexto institucional e características de gestão tende a ser relevante para a promoção de uma estratégia de consolidação do setor mais proativa, o que está de acordo com os achados de Gestalt. Temos aqui algumas referências que foram consultadas e desde já agradecemos por você prestigiar esta socialização do paper e estamos à sua disposição. Parabéns, professora Simone. Desculpa, Prazer em conhecê-la também. Igualmente, bom dia a todos. Eu peço desculpas que o slide não avançou, né? Mas em função da agenda lotada das últimas semanas, eu não consegui fazer uma nova gravação para substituir. Mas se alguém quiser, os slides estão disponíveis, eu posso compartilhar, assim como o paper completo. E aí, só para Larissa vai fazer a projeção dela agora e a gente vai fazer a discussão ao final de todas as apresentações. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá bom, obrigada. Olá, bom momento a todos. Meu nome é Larissa Nogueira e eu irei apresentar este ensaio teórico elaborado por mim e pela Flávia Bittencourt, intitulado de Criação de Valor para os Stakeholders, uma análise comparativa da cadeia de resíduos linear e circular. Primeiramente, darei início introduzindo brevemente o contexto deste trabalho e, posteriormente, passaremos para a revisão da literatura, vou falar um pouco de criação de valor para os stakeholders, discussão e, por fim, abordarei as conclusões. Inicialmente, então, faz-se necessário contextualizar o conceito de resíduos e sua relação com a sociedade.
De fato, não se pode dissociar a existência dos resíduos da própria vida, uma vez que sua geração é o subproduto das atividades. Eu acho que notou, Larissa. Uma travadinha. Ô, Larissa, se Travou. será que você consegue aumentar o volume do seu computador Juntamente também? com A o mim, pelo contexto menos, parece bem potencializador do baixinho. consumo de bens e serviços. Isso, bem baixinho. Travou. Oi? Não estou te escutando. E agora? Tá travando bastante, Fazendo com que Larissa. realidades como a da figura à sua direita sejam resultados, entre outras, de um sistema linear, onde você faz o produto. Está travando bastante. Eu vou projetar por aqui mesmo, tá? Você vai baixar e projetar você aí, né, Isaac? Isso. Eu acho que ela vai ter que... Só vai ter que derrubar aí a projeção. Acho que você consegue fazer isso. Operativos. Eu acho que eu não consigo fazer isso por aqui. Deixa eu explicar. Olá, bom momento a todos. Meu nome é Larissa Nogueira e eu irei apresentar este ensaio teórico elaborado por mim e pela Flávia Bittencourt, intitulado de Criação de Valor para os Isaac, Stakeholders. se você Análise projetar a comparativa sua, provavelmente já vai cair a dela. da cadeia de resíduos lineares. Ou então, se você for lá em cima, que está apresentando, ó, You are viewing Larissa Guimarães e tal, você colocar View Options, eu acho que você tem a opção de parar. Já foi. Já Na foi. verdade, já está aparecendo aqui, né? O meu. Ah, foi. Tá aparecendo sim. O som também tá? Primeiramente, darei início Sim. introduzindo brevemente o contexto deste trabalho. Vou colocar do começo para não perder nada. Olá, bom momento a todos. Meu nome é Larissa Nogueira e eu irei apresentar este ensaio teórico elaborado por mim e pela Flávia Bittencourt, intitulado de Criação de Valor para os Stakeholders, uma análise comparativa da cadeia de resíduos linear e circular. Primeiramente, darei início introduzindo brevemente o contexto deste trabalho e, posteriormente, passaremos para a revisão da literatura, vou falar um pouco de criação de valor para os stakeholders, discussão e, por fim, abordarei as conclusões. Inicialmente, então, faz-se necessário contextualizar o conceito de resíduos e sua relação com a sociedade. De fato, não se pode dissociar a existência dos resíduos da própria vida, uma vez que sua geração é o subproduto das atividades humanas, onde, independentemente de classe social ou regime político, sua geração é inevitável. Entretanto, os maiores desafios relacionados à gestão desses resíduos advêm do rápido crescimento populacional, juntamente com o contexto potencializador do consumo de bens e serviços, fazendo com que realidades como a da figura à sua direita sejam resultados, entre outras, de um sistema linear, onde você faz o produto, usa e joga fora, sem que haja algum tipo de tratamento ou recuperação, causando diversos impactos à sociedade, como poluição do ar e da água, e doenças, principalmente para as comunidades que moram próximas ao local de despejo. Outro ponto importante para considerarmos é até que ponto essa montanha de resíduos tratados como lixo realmente não tem valor. Para endereçar questões ambientais, sociais e econômicas, por meio da logística reversa, responsabilidade compartilhada e incentivo a cooperativas de materiais recicláveis, o Brasil instituiu em 2010, em sua legislação, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sobre a Lei de número 12.305, que busca promover melhores soluções por meio da integração dos stakeholders envolvidos nesse ecossistema. Tendo em vista os conceitos inerentes à economia circular, quando alinhamos a gestão de resíduos sólidos, nos dá uma visão para potencializar a redução do número de materiais destinados a aterros e lixões. Então, não obstante ao conceito em si, diversos autores apontam a circularidade do setor de resíduos como uma oportunidade promissora para que os recursos sejam convertidos em produtos de valor agregado.
Nesse sentido, a gestão de resíduos torna-se um desafio significativo para a sociedade e oferece muito potencial de negócios, pois os resíduos podem ser transformados em algo valioso, por exemplo, energia ou novos materiais. Porém, para tal, é necessário que a plena exploração desse valor latente venha alinhada com uma cadeia de valor de recursos transformadores, exigindo análise de todo o sistema e a otimização da recuperação desses resíduos. A partir disso, espera-se que a economia circular possa criar valor ao promover crescimento econômico, criação de novos negócios e oportunidades de emprego, economizando custos de materiais, amortecendo a volatilidade dos preços e melhorando a segurança do fornecimento, ao mesmo tempo que reduz as pressões e impactos socioambientais. Apesar disso, pesquisas voltadas para a interação entre a cadeia de valor dos resíduos e seus stakeholders ainda são incipientes. Por esse motivo, este trabalho tem como objetivo identificar a diferença entre a criação de valor para os stakeholders na cadeia linear e circular de resíduos. Agora, passamos para a revisão de literatura, onde trataremos dos frameworks do sistema de gestão linear e circular e a identificação dos stakeholders em cada sistema. Bom, com cerca de 60% dos resíduos coletados no Brasil sendo direcionados para aterros, infere-se que conjunturalmente o Brasil ainda concentra sua gestão de resíduos sólidos no sistema linear. Na literatura, identificamos que esse sistema pode ser organizado em 5 etapas principais, que são a geração de resíduos, tratamento desses resíduos na fonte, coleta, transporte e descarte. Já no esquema circular, temos a geração de resíduos, coleta, transporte e integração da indústria e outros intermediários, redirecionamento e descarte. A tabela a seguir resume os stakeholders identificados em cada sistema e seus respectivos papéis. Podemos ver, então, que na cadeia linear temos como principais stakeholders os geradores de resíduos, as autoridades locais, os municípios, os serviços de limpeza urbana e as leis que regem o sistema. Podemos ver que o papel e a responsabilidade deles são menores nele. Por exemplo, o usuário apenas gera o lixo sem realizar qualquer tipo de separação, assim como os serviços de limpeza urbana tratam-os apenas como lixo, não aproveitando qualquer oportunidade de gerar valor. Enquanto isso, o usuário na cadeia circular é consciente do impacto que o seu consumo gera, de forma que ele procura prevenir a criação desses resíduos, além de separá-los. Os municípios ganham a responsabilidade de conscientizar esse usuário, além de dar suporte às cooperativas. Os serviços de limpeza urbana participam de uma cadeia integrada de forma que os materiais estejam separados e que sejam transportados para cooperativas e levados para as unidades de beneficiamento desse resíduo, para, por fim, levar ao destino final em um aterro sanitário. Aqui entram também 2 novos stakeholders, que são as cooperativas de reciclagem, seja formal ou informal, assim como as indústrias que compram esses materiais para reintroduzi-los no processo produtivo. As ONGs, igrejas e universidades passam de meros usuários do sistema para agregadores de valor ao compartilhar conhecimento e prover suporte financeiro ou não financeiro para o sistema de gestão de resíduos. Após isso, então, identificamos o valor considerando os principais grupos encontrados na literatura, que são crescimento econômico, criação de novos negócios e oportunidades de trabalho, economia de custos de materiais, segurança de abastecimento e redução de pressões e impactos ambientais. A tabela 2 resume o valor criado para cada stakeholder nos diferentes sistemas. Dentre os principais pontos, podemos citar que na cadeia circular, a criação de valor socioambiental ao reduzir a poluição da água e do solo de forma a garantir recursos para futuras gerações. Além disso, a geração de valor econômico ao reduzir o custo de materiais, aumentar a segurança da cadeia de suprimentos, aumentar a vida útil do aterro, além de gerar valor institucional, seja pela missão da organização ou pela pegada verde. Por fim, identificamos a geração de valor social, aumentar as oportunidades de emprego, melhorar as condições de instalações de trabalho, além de criar novos postos. Como discussão, ressaltamos que, de acordo com a literatura, a cadeia linear de gestão de resíduos sólidos captura pouco valor, justificado principalmente pela não integração dos stakeholders, desconhecimento do tipo de materiais no fluxo de resíduos, seguido pelo desperdício do potencial de produção de energia e matéria-prima para reintroduzir os resíduos em uma cadeia produtiva. Além disso, o aterro pode ser categorizado como um sistema de destruição de valor, uma vez que causa impactos negativos ao degradar recursos da terra, aumenta os custos e cria problemas ambientais e de saúde humana de longo prazo. Bom, agradeço a sua atenção até aqui e gostaria de concluir nosso trabalho apontando que ele apresentou um contraponto entre a gestão linear e circular de resíduos sólidos, onde sugere-se que a circularidade cria mais valor para cada parte interessada. Por fim, este trabalho efetuou algumas limitações,
como o uso de dados secundários, a consideração de cenários genéricos do sistema de resíduos circulares e lineares. Portanto, uma sugestão para pesquisas futuras é analisar cenários específicos, considerando as especificidades políticas, a abrangência geográfica e as particularidades dos stakeholders, coletando dados primários de cada stakeholder envolvido. Aqui estão as referências do nosso trabalho. Obrigado, Larissa. Parabéns, Ô, Larissa. gente, desculpa, caiu aqui. Caiu o Zoom, mas enfim. Obrigada, Isaac, por projetar. Espero que esteja tudo de volta aí, enfim, você esteja pronto aí para discutir. E aí, o Newton Posso? vai ter minutinhos. Pode, por favor, pode projetar. Pessoal, desculpa, eu não gravei o vídeo, então vai ao vivo aqui, tá? Respeitando os 8 minutinhos aí do prazo. Excelente. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui o trabalho intitulado Relações entre a distribuição de valor aos stakeholders e o nível de maturidade das empresas brasileiras. É um trabalho elaborado inicialmente por mim, com a ajuda e supervisão do professor João Maurício Boaventura, que provavelmente, futuramente, aí nós vamos tentar publicar esse artigo. Dando início à introdução do trabalho, a gente tem observado um nítido crescimento da relevância dos conceitos da teoria dos stakeholders, tanto em âmbito de produções acadêmicas, quanto também na gestão das organizações, por meio do que é chamado capitalismo de stakeholders, cada vez mais presente na gestão empresarial. E esse tema envolve uma questão central, que é a troca de valor entre a empresa e os seus stakeholders. É uma questão central da teoria e que impacta profundamente a administração de empresas. Nesse sentido, também se observa que a atenção dispensada pelas organizações aos seus stakeholders varia conforme o assunto e também ao momento que a empresa vive, sugerindo que estágios do ciclo de vida da empresa, com seus respectivos problemas de administração, influenciam nessa distribuição de valor aos stakeholders, conforme alguns autores aqui apontam e também trabalham esse tema. E também se observam lacunas existentes sobre o valor distribuído aos stakeholders, tanto na teoria dos stakeholders, que ainda carece de um entendimento maior sobre os fatores que levam a essas diferentes distribuições de valor, e também na teoria do ciclo de vida organizacional, que explora pouco essa questão da proeminência dos stakeholders ao longo do ciclo de vida organizacional. Assim, surge o problema de pesquisa trabalhado pelo artigo, que é qual é a relação entre o ciclo de vida organizacional e a distribuição de valor aos stakeholders das organizações. O referencial teórico do artigo tem duas frentes, um construto, que é o ciclo de vida organizacional, que faz parte também das teorias de desenvolvimento organizacional em estágios, e a outra grande frente, que é a teoria dos stakeholders, tendo aqui uma ênfase maior nos componentes e modelos de gestão de valor para os stakeholders das organizações. A partir da conjunção e das relações entre esses dois construtos, foram elaboradas 6 hipóteses para o estudo. A primeira hipótese é de que quanto maior o nível de maturidade organizacional, maior é o valor distribuído aos stakeholders primários tomados como um todo, e a cada uma das próximas hipóteses se refere a uma relação entre o nível de maturidade da empresa e o valor distribuído a cada um dos stakeholders primários, a cada um dos 5 stakeholders primários. A hipótese 2, quanto maior o nível de maturidade, menor é o valor distribuído aos clientes. A terceira, quanto maior o nível de maturidade das empresas, maior é o valor distribuído aos investidores. E a quarta, quinta e a sexta, quanto maior o nível de maturidade das empresas, maior é o valor distribuído aos investidores, colaboradores, fornecedores e à comunidade, respectivamente. O método da pesquisa é uma pesquisa de abordagem quantitativa. A amostra da pesquisa é composta por 190 empresas que tiveram o processo de abertura de capital na Bolsa de Valores do Brasil entre 2013 e 2021. A população total era de 219 empresas. Dessa população total foram retiradas aquelas que não tinham o histórico contábil suficiente para a estimação das variáveis aplicadas no modelo.
A fonte de coleta, né, foi os prospectos de IPO dessas empresas que abriram capital nesse período, e para o estágio de desenvolvimento das organizações, conforme eu vou explicar um pouquinho adiante, foram utilizados os dados contábeis das empresas obtidos via portal Economática. As variáveis dependentes dos estudos foram 6 variáveis métricas contínuas referentes ao valor distribuído a cada um dos stakeholders primários, né, os clientes, investidores, colaboradores, fornecedores e comunidade. E aqui, essas variáveis foram obtidas de 2 conjuntos diferentes, né? O primeiro conjunto, as empresas que abriram capital de 2003 a 2017, os dados foram obtidos do artigo de Boaventura et al., que eu peguei esses dados desse artigo, desse conjunto de empresas, e as empresas que abriram capital de 2018 a 2021, eu repliquei o método de Boaventura, fazendo uma análise de conteúdo dos prospectos de IPO, contando palavras que associam ao valor distribuído aos stakeholders e a cada um dos stakeholders, fazendo essa contagem de palavras, foi obtido o score de distribuição de valor. E a sexta variável métrica, né, cada uma das 5 variáveis aqui referente a um stakeholder, e a sexta, o valor total distribuído aos stakeholders primários, sendo a soma de todos os outros valores obtidos. A variável independente do estudo foi uma proxy do ciclo de vida organizacional que indica o nível de maturidade da empresa, que é um instrumento elaborado por De Angelo et al., em que foi utilizado uma fração de lucros retidos por total de ativos, essa fração aqui, né, essa variável, e aí os autores indicam que quanto maior esse indicador, maior é o nível de maturidade das empresas, mais as empresas são maduras, conforme o estudo que eles fizeram. Para testar essas relações, foram aplicadas regressões lineares do método de mínimos quadrados ordinários. Eu testei via regressões simples, apenas com as variáveis diretamente envolvidas, né? A variável dependente sendo o valor distribuído e a independente, essa proxy do ciclo de vida organizacional. E também testei com outras variáveis de controle, sendo o tamanho das organizações e o setor das organizações. Os resultados confirmaram as hipóteses associadas à distribuição de valor total associada ao nível de maturidade das empresas, assim como também confirmou-se a hipótese 3 e a hipótese 4, referente ao valor distribuído a investidores e colaboradores, variando no mesmo sentido do nível de maturidade organizacional, e não foram confirmadas as hipóteses 2, 5 e 6, sendo impossível afirmar que o nível de maturidade organizacional é um indicador, aí, afeta o nível de valor distribuído a clientes, fornecedores e à comunidade. Fechando o estudo aqui, só fechando a minha apresentação, o estudo traz contribuições teóricas, tanto para a teoria do ciclo de vida organizacional, quanto também para a teoria dos stakeholders, ao fazer um estudo empírico que consegue conjugar essas duas teorias e esses achados, e também gerenciais ao contribuir para um maior entendimento do que se espera de uma organização normalmente no decorrer do seu ciclo de vida, e também trazendo oportunidade aos gestores para que eles diferenciem a sua atuação frente à gestão de stakeholders e consigam diferenciar as suas empresas perante o mercado. Muito obrigado. Parabéns, Milton. Obrigado, Milton. Gente, pelo tempo agora, a gente teria cerca de 8 minutos, se a gente pudesse reduzir pela extensão que a gente teve nas apresentações, para uns 7 minutos por trabalho, para a gente ter o debate, e depois a gente tem um tempo também para a discussão geral, né? Um momento para a discussão entre todos os autores de todos os trabalhos e o professor Edson. Ótimo, Isaac, eu conduzo agora, é isso? Isso, o senhor pode conduzir, professor. Muito obrigado. Então, primeiro, parabéns a todos e todas aí, uma sessão muitíssimo rica.
com vários pontos de integração entre os diferentes contribuições. Eu dividiria, temos 2 artigos que trabalham fundamentalmente distribuição e criação de valor, e outros 2 que, digamos assim, colocaram mais dentro da teoria do engajamento de stakeholders, né? Eu vou começar uma provocação aqui e eu me pedir que a gente faça uma participação, todos possam fazer contribuições, né? O primeiro trabalho que foi apresentado pelo Anderson, né? Também com o Thiago, Eduardo e o professor Beni, né? E eu queria ouvir um pouquinho, Anderson, porque lendo o teu artigo em si, eu fiquei aqui com uma certa dúvida sobre se o conceito que você utilizou como variável dependente de Corporate Social Performance não seria muito próximo também de conceitos que poderiam também ser utilizados, ou melhor, variáveis que poderiam ser utilizadas como mensuração do próprio engajamento com os stakeholders. Eu fiquei com um pouco de dúvida se não teremos aí um pouco desse problema, né? No fundo, eu correlacionei variáveis que têm natureza cujas medições são muito próximas. E aí, evidentemente, temos um problema aí de estatístico. Eu queria te ouvir um pouquinho, Anderson, como é que você enxerga, como você caracterizou, portanto, Corporate Financial Performance me parece ser mais clássica no nosso entendimento. CSP é sempre um pouco mais difícil, e quando a gente olha para a questão do engajamento de stakeholders, essas variáveis são muito semelhantes. Não sei como é que você debateu isso no seu trabalho. Bom dia, professor, novamente. Então, na realidade, esse trabalho, né, eu fiz antes da minha qualificação, e ele surge de uma meta-análise de um primeiro estudo, que a minha tese ela é composta por estudos, né? Surge aí um efeito, vamos dizer assim, um tamanho de efeito de engajamento de stakeholders, a princípio era na competitividade organizacional, abarcando as duas dimensões, né, desempenho social e desempenho financeiro. Os resultados indicaram uma diferença considerável entre o efeito do engajamento de stakeholders no desempenho social e no desempenho financeiro. Então, no segundo estudo, a ideia era debruçar um pouco mais e tentar entender por que essa diferença, né? Aí os dados financeiros, como o senhor falou, nós fizemos um recorte aí para o ROA e para o ROI, né? E é de fácil mensuração, né? Economática, os dados são divulgados lá e a gente faz é fácil o levantamento, né? O problema do desempenho social corporativo é que é um conceito de difícil mensuração. Tem algumas proxies, vamos dizer assim, algumas possibilidades, né? O que eu utilizei, na realidade, foi como base o trabalho do professor Fabrício Stocker, que fez com o professor Boaventura, só que eles utilizaram o ISE, né, que é o Índice da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Eu tive um problema que eu já estou trabalhando, agora eu estou rodando novamente no software, porque assim, como eu coletei os dados do desempenho social corporativo no GRI, que é uma outra plataforma, não tem essa possibilidade, né? São outras métricas, outra forma de mensuração. O que eu fiz? Realmente tem sim, inclusive eu fui alertado na minha qualificação, olha, talvez você esteja medindo a mesma coisa, né? O desempenho social corporativo pode ser em grande medida, um desdobramento do próprio da própria variável independente. Então, quando a gente fala relacionamento com os colaboradores, é muito amplo. Então, o que eu fiz agora, né? Não finalizei ainda, estou finalizando a parte estatística. Eu estou utilizando métricas do próprio GRI. Por exemplo, para colaboradores, a gente tem lá a GRI, eu acho que é 405. Se tem no relatório GRI 405, que é remuneração estratégica dos colaboradores, aí eu entendo como, vamos dizer assim, uma estratégia, um indicador de desempenho social corporativo dentro desse arcabouço relacionamento com colaboradores. Relacionamentos com a comunidade, tem outro do GRI, lá, que são as normas do GRI, né? Projetos de filantropia com a comunidade. Aí eu entendo, por exemplo, se o relatório consta isso, eu entendo que tem um indicador de desempenho social corporativo. Então, eu utilizei esses indicadores do ISE, agora, nessa segunda etapa, e associei com as normas do GRI, com algumas normas para eu conseguir trazer, de fato, a saída, né? O resultado, porque a gente tem aí o engajamento, mas a gente tem que ter uma consequente do engajamento, né? E esse indicador, especificamente, eu tive que trabalhar novamente os 223 relatórios, classificá-los quanto ao desempenho social corporativo, com base agora no GRI. Então, foi feita uma alteração, realmente tem uma medida, por exemplo, os acionistas
eu retirei, porque os acionistas, os relatórios não trazem, traz mais dados financeiros, né? Não traz uma métrica específica para acionista dentro do GRI, porque ela é para desempenho social. Então, o que eu fiz? Deixei relacionamento com a comunidade, relacionamento com colaboradores, relacionamento com fornecedores, porque eu tenho métricas dentro do GRI de desempenho social corporativo. Então, eu tive que fazer essa associação para tentar minimizar, pelo menos, vamos dizer assim, esse possível erro de medir o engajamento aí numa outra vertente, né? Excelente. É uma dúvida que é difícil realmente, né? O CSP é difícil de medir. Estamos avançando. Porque não tem um modelo muito consolidado, né? A gente pega desempenho social corporativo. O que é desempenho social corporativo? A gente fala lá, o envolvimento da organização com os colaboradores, tá? Mas quais são as métricas desse envolvimento? Mesmo no GRI, se a gente for pensar, é subjetivo, é o que a empresa está colocando. A gente está vendo só na ótica da empresa, né? Tanto é que esse estudo deveria, vamos pensar assim, futuramente, o desdobramento seria analisar outros grupos de stakeholders para a gente conseguir trazer, de fato, se na ótica do outro grupo, né, do colaborador, realmente tem impacto positivo. É isso que leva ao engajamento. Será que é só a remuneração? Será só os benefícios que a empresa oferece ou tem outras vertentes? Mas, de fato, tem uma dificuldade, sim, de mensuração no desempenho social. Excelente. Queria perguntar se mais alguém gostaria de fazer um comentário. O professor, na verdade, eu só tenho uma dúvida para o Anderson, é bem rápido mesmo, tá, Anderson? Eu só não entendi, o engajamento, você teve uma métrica para engajamento também, né? Para mim não ficou claro no artigo de onde foi essa métrica do engajamento. Nilson, é assim, no Newton, o engajamento, né, diferente da corrente que o professor Boaventura estuda, o professor Boaventura estuda mais gestão para stakeholders, né? Ele entende que é um conceito mais amplo de engajamento, aí são ações que as organizações adotam para os seus stakeholders. Na perspectiva que eu venho estudando, a literatura, sobretudo de Kojal Sachs, entre outros autores, o engajamento ele é uma ação recíproca, né? Ou seja, a organização ela acaba dialogando antes com os seus stakeholders na implantação de algumas medidas para integrá-los, para, de certa forma, contemplar os seus interesses. E a mensuração, especificamente, no próprio GRI, lá na base de dados, tem uma seção, que é uma seção obrigatória, que é a seção de engajamento de stakeholders. Todos os relatórios publicados têm que ter alguma, vamos dizer assim, política de engajamento dos stakeholders. Lógico que é na vertente da organização que faz a publicação, né? Ela vai colocar lá as estratégias de engajamento. Então, tem o engajamento com os fornecedores, engajamento com os colaboradores. Relatórios, porventura, que não tinham essa seção, eles foram desconsiderados. Então, aí na própria levantamento desses relatórios, nós excluímos isso, porque se não tem uma seção de stakeholders, tem relatórios de 250, 300 páginas, para fazer a leitura e conseguir identificar pequenas ações dentro do relatório ficariam complicados. Até seria interessante utilizar um software qualitativo, que eu não utilizei, né? Mas, de fato, tem sim o engajamento ele foi caracterizado com base nos relatórios divulgados e na seção de engajamento de stakeholders desses relatórios. Também utilizei uma matriz do professor Fabrício, que ele publicou agora na Corporate Societal Involvement, que é sobre níveis de engajamento de stakeholders, níveis de comunicação até níveis de envolvimento. Quando a organização, eu usei para classificar, né, para ver se realmente aquela seção de engajamento de stakeholders tinha essas ações que ele coloca na matriz. Ok, obrigado. Imagina. Excelente, obrigado, parabéns, né? Então, eu vou passar aqui também a fazer uma pergunta e parabenizar o artigo que foi apresentado pela professora Simone. De novo, prazer em conhecê-la, professora, pela relevância de suas contribuições para a economia circular, né, pesquisas qualitativas. Não tinha oportunidade de conhecê-la, para mim é um privilégio, né? Também a professora Suzana, que está com você no material, e o Périx e o Charbel, né? Gostei muito do material, confesso que não o li em sua integridade com profundidade, mas dos seus pontos principais. E eu tenho uma dúvida um pouco mais conceitual, eu peço permissão por não compreender com precisão. A mim me pareceu muito interessante essa diferença entre cooperação e relacionamento,
que você trabalha teoricamente, inicialmente na visão teórica, no framework de proposições de pesquisa, e depois classifica os resultados a partir dessa lógica. Como é que você enxerga, professora, então, essas diferenças entre cooperação e relacionamento? Fiquei com um pouco de dúvida de como que enxerga na prática esses dois conceitos próximos, mas que, pela sua contribuição, parecem serem diferentes, né? Isso, muito obrigada, professor Edson. De fato, né, são dois conceitos que eles têm uma interface muito estreita entre si. Quando nós falamos em cooperação, na perspectiva do estudo realizado, entende-se aquelas ações que são feitas no sentido de potencializar o esforço conjunto da cadeia, né? Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala em cooperação, nós percebemos que existem iniciativas de locais de criação de eventos que possam trazer turistas, que possam atrair novas estratégias, né, de fomentar o lazer local, onde a cerveja esteja presente. Essa cooperação, por exemplo, com o setor de gastronomia, no sentido de criar iniciativas que possam, né, associar o evento com determinadas marcas ou determinados tipos de cerveja que são fabricados na região. A própria questão de equipamentos. E uma outra coisa que ficou muito forte na pesquisa é a realização de pesquisa para criar novos produtos, criar novos tipos, né, que possam, inclusive, gerar uma identidade local para cervejarias artesanais locais. Pesquisa custa caro, né? E aí a cervejaria pequena, de médio porte, muitas vezes ela não tem condições de fazer isso de forma isolada. Mas quando eles se unem, 3, 4 mestres cervejeiros, e aí tem o fomento, né, o apoio desses empreendedores, que são os donos dos empreendimentos, eles conseguem viabilizar, tanto assim que já tem marca própria no nosso estado, né, que é uma característica que valoriza, inclusive, atributos culturais do estado de Santa Catarina. Quando nós falamos na questão de relacionamento, o nosso foco é como acontece esse relacionamento, né? Você vê que, às vezes, essas relações elas são contratuais, né, formalizadas, em outros momentos elas são mais informais, né, dependendo das pessoas que ali estão. Então, entender essa dinâmica do relacionamento e como é que isso gera valor, isso é entendido como sendo importante. Até porque a tese do Péricles, ela estava focada na criação de um selo de denominação de origem, né, para a fabricação de cervejas germânicas. E o curioso foi que muitas vezes o nome da cervejaria é germânico, mas eles fabricam cervejas belgas, cervejas americanas, né? Não existe essa preocupação com a identidade germânica. Se usa alguns aspectos relacionados à cultura germânica para dar visibilidade para o negócio, mas os tipos de cerveja fabricado, eles são um leque muito maior de possibilidades. Então, isso também foi uma constatação interessante do estudo, e, inclusive, limita a criação do selo de denominação de origem para esse setor, já que não existe uma identidade única, né, nos tipos de cerveja que são fabricados. Mas, por outro lado, mostra, né, que esses relacionamentos entre cervejarias belgas, americanas, germânicas, ela está trazendo, né, um valor diferenciado para a região, né? Ela está trazendo um leque de opções interessante que pode ser explorado no turismo de eventos, que pode ser explorado no turismo gastronômico, que pode trazer outros nichos, né, de atuação para o setor. Então, esse relacionamento é no sentido de fortalecer as cadeias para gerar novas oportunidades para o estado de Santa Catarina.
Excelente, professor, excelente, né? E ainda tem um conceito de engajamento, que é outro, né? Quer dizer, essas coisas são muito próximas conceitualmente e, de fato, o seu material é um material que tributa valor para um setor que cresce no Brasil, especialmente em Santa Catarina, e que é bastante importante, né? Bastante importante. Lembrando que há um quase monopólio, ou próximo de monopólio, no mainstream desse setor, então mais uma tributação importante de valor socioeconômico, à medida em que a gente caracteriza, detalha, né, isso, para termos mais equilíbrio econômico também nesse setor aí. Eu, em particular, gosto também. Isso, inclusive a pandemia, né, foi um momento crítico para o setor, ele se reestruturou rapidamente, porque, veja bem, quando se bebia chopp antes, né, se comprava o barril, né, 25 litros, 50 litros, durante a pandemia não podia fazer aglomeração, logo afetou de forma drástica o setor teve que se reestruturar. Agora você vai nos supermercados, você encontra chopp em 5 litros, 2 litros, latão de chopp, ou seja, houve uma melhoria incremental que foi associada às circunstâncias do ambiente que forçaram uma transformação do setor. E a gente fez visitas, inclusive em disciplinas com o ministro, a gente foi em várias cervejarias, e foi curioso, assim, o discurso foi unânime. A pandemia estimulou o estreitamento de laços entre as cervejarias. Por quê? Uma questão de sobrevivência, né? A situação ela estava muito complicada e aí às vezes essas situações elas estimulam, né, a união para encontrar alternativas e várias estratégias conjuntas foram criadas, mesmo por cervejarias localizadas a poucos quilômetros de distância entre si, né? Criaram estratégias muito similares, colaborativas para sobreviver nesse contexto incerto e hostil que nós tivemos durante a pandemia. Muito bem, muito obrigado, professora. Prazer. Então, eu vou fazer um comentário também. Aliás, desculpa, antes disso, perguntar se mais alguém gostaria de fazer perguntas à professora Simone. Muito bem. Ainda há tempo depois para a gente fazer um reforço de perguntas, etc. Me perdoe mais um instante. Então, passando então a fazer uma questão para o debate com a Larissa, né, que está aqui também representando a Flávia, né? Esse estudo que então faz esse debate sobre os resíduos sólidos, né? E a questão do engajamento com stakeholders, gostei bastante da perspectiva de capturar essa análise da economia circular, etc., a partir da lógica de como os stakeholders veem valor agregado. Acho que é uma questão muito importante. Se a gente enxerga como cada um dos dos incumbentes, né, enxerga um valor, a gente tem, inclusive, incentivos para que essa prática se coloque como preponderante, né? Quero também destacar a excelente apresentação, muito didática, né, da Larissa. Você fazer uma conclusão final de que há maior valor agregado na economia circular do que na economia linear, né? Mas, por outro lado, também há uma premissa na teoria dos stakeholders de que o valor, se todas as partes estariam, né, capturando mais valor, seria natural de se observar na realidade de que aquela prática seria preponderante, está todo mundo ganhando com ela, porque essa prática não é preponderante. Essa é a minha questão. Eu sei que é uma questão um pouco retórica, né, no sentido de tentar entender de maneira geral. Se a gente conclui que todos os stakeholders ganham, a pergunta é por que a gente não vê mais a economia circular? Olá, bom dia novamente. Peço desculpa de manter a câmera fechada, porque eu estou com medo de me derrubar de novo, né? Mas só então para eu entender. A pergunta é: se a economia circular gera mais valor, por que a gente não vê mais, certo? É isso, e sobretudo a lógica de para todos os stakeholders. Quero lembrar também que a professora Simone é uma grande especialista no tema, ela poderia fazer contribuições também. Uhum. Então, eu acho que a Simone... Tu queres falar primeiro, então, Simone?
Quer complementar a pergunta, algo assim? Olha, posso sim. Bem na direção da pergunta do professor Edson, quando nós falamos na transição para a economia circular, nós estamos demandando uma cultura, né? Uma cultura que possa contribuir para que isso de fato aconteça, né? Eu não vi o elemento cultura no seu estudo, né? E aí, como fazer essa transição para gerar valor se eu não tenho cultura, se eu não tenho legislação, se eu não tenho fiscalização e se eu não tenho infraestrutura, que são elementos básicos para viabilizar a economia circular? Talvez não tenha sido o foco do seu estudo, mas certamente são elementares para conseguir criar esse valor que você propõe no seu estudo. Obrigada, Simone. Então, o nosso estudo, a gente fez um levantamento de mais ou menos 80 artigos, e aí o que que a gente identificou? Que lá, o que que eles consideram como valor, né? Quando você está criando valor. Quando você endereça crescimento econômico, criação de novos negócios ou oportunidades de trabalho, né? Empregos, diminuir custos de materiais, né? Porque você está colocando ali um material que você não está, na verdade, colocando um material virgem, né? Nessa cadeia, você está reutilizando, e por outras formas também de diminuir custos. A segurança de abastecimento, ou seja, que basicamente quer dizer também sobre a capilaridade, né? Então, quando você tem lá uma cooperativa e os catadores, principalmente, né? Bem informais, eles chegam aonde o Estado muitas vezes não chega. Então, isso também agrega muito. E reduzir pressões de impacto ambiental, que já seria mais uma questão da parte ambiental mesmo, né? Então, poluição, esse tipo de coisa. Então, esses artigos, eles apontavam isso, né? Eles apontavam esses 5 pontos principais de geração de valor. Então, a gente partiu daí, né? Mas a cultura, por exemplo, a gente não endereça porque a gente está vendo o que esses artigos estavam mostrando, mas sim é um ponto muito interessante porque, por exemplo, quando eu coloco aqui que a universidade ela passa a agregar valor, agregar conhecimento, isso também vai com cultura, isso também vai com questões políticas, de você ter um incentivo, né, de projetos, seja de projetos ou enfim, de financiamento de iniciativas, né? Então, tudo isso tem a ver com políticas. E quando eu falo também que o waste generator seriam as pessoas, os geradores de lixo, eles, quando está ali no linear, eles são meros usadores, digamos assim, do sistema. E quando está no circular, eles passam a prevenir, né? Isso não acontece porque a gente está na economia circular, do nada começamos, né? Não, é uma cultura. Você tem que educar essa pessoa, né? Então, esse seria o ideal, digamos assim, né? Então, a nossa análise foi mais nesse sentido. Por isso que eu tenho até uma professora, porque a minha dissertação vai ser sobre a circularidade na gestão de resíduos sólidos, né? E uma professora lá de Ribeirão Preto e a professora Adriana Bach também comentaram. Porque, assim, economia circular, tu que deve ser da área, tu sabes muito bem, né, Simone? Porque não tem um conceito fechado sobre economia circular. Ela parte muito da prática, né? Então, ainda tem muita coisa para evoluir em questão de conceito de economia circular. Mas o que a gente tenta captar aqui no nosso artigo partindo desse conceito mais genérico, né, de fechamento de cadeia, de integração de stakeholder, como isso poderia gerar valor dentro de uma cadeia de resíduos sólidos, entendeu? Mas eu anotei esses pontos, eu acho que é super interessante, principalmente a questão da cultura, né, que é como eu estava falando, existe sim, passa toda por uma parte de educação, tanto de quem está gerando lixo, digamos assim, gerando resíduo, quanto todos os stakeholders que estão envolvidos ali naquele sistema. Pode falar, Simone.
Obrigada, Larissa. Me parece assim que vocês focaram bastante em aspectos descritivos no trabalho de vocês, e quem sabe o próximo passo é essa questão mais analítica, né? E daí, com base nesses achados, né, que vocês tiveram, olhando para a sociedade, como é que nós podemos fazer essa transição, né? Quais seriam os pontos críticos, né? Como é que nós podemos avançar? Criando uma agenda? Quem são os stakeholders estratégicos que precisam estar envolvidos para que essa transição efetivamente aconteça? Como é que eu vou fazer para fazer esse engajamento? Existe uma perspectiva de tempo para que isso se torne realidade? Porque dessa forma, o teu estudo ele vai trazer uma contribuição importante para o campo, né? Mostrando caminhos e possibilidades, que é aquilo que as organizações precisam. E com relação à questão do conceito, muito embora nós tenhamos, né, um estudo que fale das 114 definições de economia circular, nós entendemos que já se avançou muito nesse sentido, né? Nós temos diretrizes legais de diversos países, como, por exemplo, Portugal 2030, que é uma resolução que mostra como engajar diferentes setores e quais são as ações que cada setor precisa fazer para fazer essa transição. Nós temos engajamento governamental com leis, resoluções e portarias que mostram caminhos e possibilidades para fazer essa transição. Nós temos empresas de assessoria e consultoria, como, por exemplo, a Ellen MacArthur Foundation, que faz um trabalho muito próximo à comunidade, mostrando alternativas para diferentes setores, mostrando como desmaterializar, como criar alternativas para ressignificar os materiais e reintroduzi-los em novas cadeias de produção. E nós entendemos que a inovação ela cumpre um papel estratégico nesse contexto, né? Porque é a inovação que vai criar as alternativas disruptivas, as alternativas incrementais e as alternativas transformadoras das cadeias de produção. E aí você consegue perceber, por exemplo, recentemente eu levei um case numa disciplina que falava do uso, né, de matéria-prima para produzir tecido que permite a regeneração desse material em menos de 6 meses. Hoje, o setor têxtil é um dos vilões, né? É muito poluente no processo produtivo e continua sendo poluente na hora do descarte, né? Porque demora muitos anos para esse tecido ele se decompor. E aí, quando você traz essas nanotecnologias, biotecnologias, inclusive o uso da inteligência artificial e todo o pacote tecnológico da indústria 4.0 para dentro da economia circular, para criar soluções, você começa a perceber que sim, é possível fazer essa transição e que ela pode acontecer de modo positivo, impactando pessoas, organizações, sociedade e meio ambiente. Mas depende de uma governança, né? A governança ela é fundamental para que isso se torne realidade. Obrigada. Obrigada, Simone. Eu que agradeço. E isso que eu acho muito engraçado, apesar de tudo, quando a gente coloca esse tipo de trabalho, assim, sempre fala, mas o que é economia circular, né? Sempre eles batem muito nessa tecla de inúmeras definições, né? Assim como a sustentabilidade também, muitas vezes. Mas é isso, a economia circular vem da prática, né? E a gente vai tentando evoluir dessa forma. Obrigada, Simone, de verdade. Só para finalizar, né, aos meus olhos, nós não estamos falando de um conceito novo, nós estamos falando de um conceito muito velho com uma nova roupagem, né? E a administração, ela faz muito isso, né? Ela resgata práticas e conceitos antigos, cria uma nova roupagem e torna esse negócio vendável, né? Porque nós precisamos entender também que não é só questão conceitual que está em pauta, né? Que tem toda uma relação comercial que está associada, né, a esses conceitos que nós estudamos na área da administração. Então, se você for resgatar, você vai ver lá que em 1964 já se começou a estudar essa temática com outro nome, e a cada década você vê esse conceito reaparecendo com uma outra, né, denominação conceitual.
mas então não é nada novo que apareceu, né? É uma nova roupagem comercial que foi dada ao assunto. Obrigada. Excelente. Obrigada. Boa, muito bom debate, importante para todos. Eu queria, então, fazer algumas colocações para o Newton, né, da FIA, da Fundação Instituto de Administração, né, orientado pelo professor João Maurício, conhecido por todos aqui, né, de relações entre distribuição de valor e o nível de maturidade, né. Eu fiquei, ao examinar o seu material, Newton, com com um pensamento aqui, né, sobre a questão da maturidade, né, que você utilizou indicador, vamos chamar assim, uma variável financeira, né, que é lucros retidos sobre total de ativos. Fez uma boa citação de onde utilizou-se, foi muito bem alicerçado na literatura. Porém, o que me ocorre aqui é como é que foi o trabalho, você acaba capturando de duas origens intelectuais são diferentes, né? A teoria de finanças, que ela fala que a maturidade é lucro retido, né? Com a lógica de distribuição de valores, que é uma lógica até que, em certo sentido, supera a teoria da firma, né? Você acredita que essa mensuração de maturidade é interessante? Você vê como um limitador do seu estudo? Você dá sugestões de como elaborar, talvez, de outra forma, a questão da maturidade? Como é que você vê isso, Newton? Professor, obrigado pelos comentários. Primeiramente, né, professor, eu acho que o trabalho é um pouco ousado, até porque ele vai para essas duas frentes que são muito difíceis de você ter uma mensuração, né, que é o ciclo de vida organizacional e a distribuição de valor para stakeholders. Quando a gente fala de ciclo de vida organizacional, normalmente nós pensamos em uma classificação mais nominal de estágios de ciclo de vida, mas os instrumentos empíricos para fazer esse tipo de classificação também não são tão robustos. Então, a opção do trabalho foi partir para esse instrumento empírico que mede o nível de maturidade da organização com base na teoria de finanças mesmo, né? Então, realmente, a justificativa do instrumento é que tem uma base de teoria financeira que mostra que a empresa com maior nível de lucros retidos, ela, teoricamente, tem menos oportunidades de negócios já à vista, e é uma empresa que consegue ser mais autossustentável em termos financeiros, por isso que indica um maior nível de maturidade. E aí foi optado por isso, para ter uma variável métrica mesmo, né, e não uma nominal baseado em outros critérios que gerariam uma classificação de estágio, para fazer essa associação entre a distribuição de valor e o nível de maturidade da empresa. Respondendo um pouco a sua pergunta, acho que para fazer outros tipos de medição, careceria de novas ferramentas também empíricas para fazer essa determinação dos estágios de ciclo de vida. A literatura ainda não tem tantos estudos empíricos do ciclo de vida organizacional, apesar de ser aí uma frente bastante debatida e com muitos estudos e teorias nos últimos anos e décadas, mas não tem tantos instrumentos empíricos ainda. E obviamente que a idade da empresa, por exemplo, não quer dizer muita coisa. Então, carece um pouco de desenvolvimento nessa área, assim como também carece a teoria dos stakeholders de medições de distribuição de valor. Então, são duas frentes aí que podem sim ser expandidas, né? Podem ter os estudos expandidos, sem dúvida nenhuma. E você capturou empresas de capital aberto, isso foi Vespa, desculpa, IB3, não lembro mais, perdoe a ignorância. Ou foi internacional? Não, pelo método que foi utilizado, né, para determinação do valor distribuído, foram utilizados os prospectos de IPO das empresas. Então, foram empresas que abriram seu capital, ou tentaram, ou entraram com o processo de abertura de capital, porque algumas não concluíram, né? Mas que entraram com o processo de abertura de capital no Brasil entre 2003 e 2021. Foram quantas empresas? O estudo foram 219 empresas nesse período, e o estudo
a amostra final foi de 190, porque 29 foram desconsideradas por não terem os dados financeiros necessários para eu fazer essa estimativa do nível de maturidade. Porque o nível de maturidade foi baseado nos lucros retidos e o total de ativos do ano anterior ao pedido de abertura de capital, porque era a última informação fechada contábil que se tinha. Fiquei aqui com a reflexão de que se são 190 empresas, se você tem os dados do prospecto e outras informações secundárias, se não caberia olhar para a literatura de maturidade, classificar alguns elementos e falar assim, vamos analisar uma a uma, e que não parece ser tão complicado assim, você já tem os dados, e talvez pudesse dar resultados diferentes. Eu não sei, eu fico pensando aqui se essas empresas todas estão no processo de abertura de capital, se elas não estão proximamente no mesmo nível de maturidade, essa é outra coisa, né? O aumento de abertura de capital, sob o ponto de vista do crescimento que a organização deve ter posteriormente ao IPO, né? Mas é evidente que pode ter variações, elas não abrem o capital no momento. Exato. Eu acho que esse é um ponto também que eu também debati, né, bastante com o próprio professor João Maurício, mas no Brasil eu acho que isso não se observa tanto, pela própria característica do Brasil mesmo, né, da Bolsa Brasileira, as empresas não necessariamente são jovens quando abrem o seu capital. Então, essa é uma característica curiosa também, né? E até devido ao número de empresas que a gente tem na Bolsa, que não é tão grande assim, né? E é o próprio modelo nacional. Quando a gente vai para os Estados Unidos, é mais comum a empresa estar num momento mais inicial do ciclo de vida, no momento de abertura de capital, para um momento de financiamento e posterior crescimento, né? É mais comum. No Brasil, nem tanto. E as próprias ferramentas aí empíricas da estimativa do ciclo de vida organizacional mostram isso também. Então, é interessante, é um ponto interessante e característico do Brasil mesmo, né? Excelente, amigos. Queria perguntar se mais algum colega gostaria de fazer perguntas ao Newton. E acho que também a Larissa, não tenho certeza, não, a Larissa a gente abriu já. Ao Newton gostaria de, então, fazer contribuições ou perguntas. Professora Simone. Newton, eu fiquei com uma dúvida em relação ao seu trabalho. Quando você fala em níveis de maturidade, o único aspecto que foi considerado foi o aspecto financeiro para fazer essa avaliação, ou houve algum outro aspecto que foi avaliado para fazer essa classificação do nível de maturidade? Professora Simone, foi o indicador que a proxy do ciclo de vida organizacional utilizada foi essa proxy baseada nessa fração entre reserva de lucros e total de ativos, que indica, conforme o estudo dos autores desse instrumento, que quanto maior é esse indicador, maior é o nível de maturidade da empresa. Então, foi esse o instrumento, tá? Esse trabalho, na verdade, está surgindo da minha dissertação de mestrado, né, já apresentada e concluída na FIA, e óbvio que a parte teórica do ciclo de vida organizacional é mais robusta, né, na dissertação, e no artigo ficou mais resumido, mas existem alguns instrumentos empíricos para a estimativa do ciclo de vida organizacional, e aí foi escolhido esse, com essa proxy da maturidade organizacional a partir de dados financeiros. Excelente, muito bom. Obrigado pela pergunta também, professora Simone. Estamos aí nos últimos 5, 6 minutos, é isso, Isaac? Correto no meu? Isso, 5 minutinhos agora. Temos um tempo só para fazer avaliações gerais. Eu queria fazer uma possível avaliação geral, acho que há muitos pontos em comum entre os papers, e também numa avaliação do estágio da literatura como um todo, do nosso entendimento. Eu acho que ainda estamos no estágio, vamos chamar de incipiente no entendimento sobre engajamento, né? Quando a gente começa a enxergar os primeiros contribuições ainda nesta década, e estamos no comecinho da década, certo? Citamos aqui a tese de doutorado do professor Fabrício, lá da FGV, foi orientado pelo João Maurício, entre outras contribuições, né? Então, acho que há muito que a gente avançar aí. Isso é uma temática que é também muito
fuzzy, assim, né? Ela captura vários elementos, né? O que é exatamente esse engajamento, como se relaciona com muitas outras coisas. Ela possivelmente tem uma realidade heterogênea quando se observa na prática, né? Na realidade, certo? E, evidentemente, com diferentes circunstâncias, como, por exemplo, o trabalho da Larissa, que aponta a diferença entre a economia linear e circular, sobre as questões ligadas à maturidade organizacional, sobre questões ligadas a tipo de setor, como é o caso da professora Simone com as cervejas artesanais, e pode ou não se conectar mais ou menos de diferentes formas com as performances das organizações. Evidentemente que há também questões metodológicas que sempre vivemos, o mundo de administração é um mundo que sempre carece desse desafio, né? Que é como capturar a realidade, mensurá-la, caracterizá-la, né? Então, temos aqui estudos quali, estudos quânticos, estudos que partem de premissas diferentes. Veja, por exemplo, como a gente consegue comparar o estudo do Anderson com o estudo que apresentamos agora, e aí termos aí o Newton, né? Possibilidades de enxergar os resultados financeiros e ver como correlacionar, né? Então, temos sempre que tomar cuidado para não ter viés de aceitação de nossas próprias hipóteses, né? Do tipo, então, o engajamento sempre será melhor. Temos que tomar cuidado. Eu quero lembrar, por exemplo, um texto teórico da professora Flore Bridoux, que esteve conosco algumas vezes aqui na USP, né? Que deve ter realidade heterogênea, né? Então, sempre, talvez, capturar essa realidade heterogênea. A gente tem uma tendência muito grande de tentar chegar a conclusões homogeneizadoras. Então, o engajamento dá certo, ele correlaciona com, quando, em verdade, possivelmente a realidade é multifacetada, possivelmente dinâmica, possivelmente cheia de caleidoscópio, né? Olha por diferentes perspectivas. Daí a necessidade de a gente amadurecer esses estudos. Contribuições excelentes de diferentes instituições aqui também. Espero que a gente mantenha esse contato. Quero agradecer você também, Isaac, pelo trabalho aí. E cada um e a cada uma de vocês aí. Gente, então é isso. Muito obrigado pela participação na sessão. Obrigado ao professor Edson por todo o trabalho de moderação e todas as pontuações. Obrigado a vocês que participaram, enfim, apresentaram o trabalho também. Não se esqueçam, assim que saírem, de preencher a avaliação da sessão. Tá? Reserva aí 2, 3 minutinhos, fica tudo tranquilo. Tenham um bom evento todos e todas aí. Olha, quem estiver presente também na cidade universitária, há uma oportunidade que está tendo também a Feira de Livros da USP, que para mim é sempre um momento super bacana. Eu já vou com um carrinho de supermercado, não é isso? Quem estiver na cidade universitária tem essa oportunidade. Acho que alguns estão à distância, né? Mas, enfim. Copiem o link, tá? Antes de saírem, para não perderem. Obrigadão. Abração a todos, todas. Prazer, muito prazer. Obrigado. Obrigada, Tchau, pessoal. obrigado. Tchau, tchau.